Olá, sétimo ano! Começo a aula de hoje com uma imagem e uma reflexão. O que é que a gente pode constatar observando essa imagem? A gente vê aí que ela trata de um grande centro urbano. Então, a imagem aqui mostra grandes prédios, mostra também vias largas, né? Vários meios de transporte trafegando. Porém, nós temos um problema ambiental sendo mostrado aí. A poluição. A gente vê muita fumaça. Pessoal, é sobre isso que nós vamos conversar agora na nossa aula. Peguem o livro de vocês e abram na página 36. Nós temos aí problemas ambientais urbanos, ilhas de calor e inversão térmica. Vamos estudar sobre isso, vamos ver o que é cada uma dessas coisas, tá bem? Então, começando, pessoal. Os grandes centros urbanos, eles sofrem com essa poluição. Por quê? A industrialização e os usos de automóveis provocam um aumento na poluição dos centros urbanos, formando microclima específico nessas áreas, denominado clima urbano. Olha só, pessoal, o microclima, como o próprio nome já diz, micro, pequeno, não é? Então, um pequeno clima só nessa área. E esse clima ele é denominado clima urbano. Vejamos, turma, existem condições condições que definem o clima de um lugar. Essas condições, elas são planetárias e também locais. Os fatores planetários, eles são a massa de ar, a circulação atmosférica, a insolação, ou seja, a quantidade de raios solares que esse lugar recebe, enfim. Então, são questões planetárias, mas também existem fatores locais. Os fatores locais são, por exemplo, maior ou menor presença de água, de vegetação, de gás carbônico no ar, enfim. E isso influencia muito. Quando nós falamos em grandes centros urbanos, a gente vai ver que existe um menor número de vegetação, que o gás carbônico presente no ar é prejudicado por conta dessa emissão de gases. E isso aí, pessoal, influencia muito no clima. Embora nós estejamos falando aqui de um clima, de um local pequeno, mas mesmo assim é muito influenciado. Olha só, dando continuidade, turma. Como eu já falei para vocês, essas áreas recebem o nome de microclima. Então, isso é para designar o clima de áreas restritas, principalmente em algumas cidades. De modo geral, as cidades industrializadas elas são mais quentes. Vejam o que eu coloquei aqui. As cidades industrializadas são mais quentes e também mais chuvosas. Mas essas chuvas, pessoal, elas podem também ser prejudicadas e apresentar outro problema ambiental, que é chuvas ácidas, onde nas chuvas existem partículas de gases poluentes, de fuligem, que vai corroer estruturas da cidade. Então, é um problema também que é ocasionado pela presença das indústrias, pelo uso dos automóveis, certo? Então, dando continuidade. Essa elevação térmica nos centros urbanos ocorre por diversos fatores. Esses fatores podem ser o efeito estufa, asfaltamento, extensas massas de concreto e a ausência de vegetação. A gente pode perceber quando estamos andando em um lugar asfaltado, você olha ao longe nesse asfalto e você percebe como se o chão estivesse tremendo. Isso ali é o calor retido, pessoal, é muito quente, a temperatura do asfalto ela é muito quente. Se você estiver em um asfalto e você perceber que você sai dali, a área próxima é mais fria. Por quê? O asfalto, por conta de sua cor e de seu material, ele retém calor. Então, essas extensas áreas de concreto, aliás, extensas massas de concreto, pessoal, são os grandes prédios, as grandes construções que também retêm calor. É por isso que em algumas cidades já é estimulado pintar o telhado de branco, para que esse calor não fique retido, ele será refletido. Olha só, nós temos aí uma imagem que mostra pra gente esse problema. Uma cidade industrial, olha só, a quantidade de fumaça que é liberada. E isso tudo fica retido no ambiente. Vamos ver por quê. Fica retido, pessoal, porque existe essas ilhas de calor e a inversão térmica. Vamos ver o que são ilhas de calor. É a ação do vento limitada pelos grandes edifícios. O vento não consegue circular. Existem muitos edifícios e aí o vento fica preso, certo? O vento preso, ele não circula, fazendo com que ali se tornem verdadeiras ilhas de calor. Então, lugares muito quentes. Os centros urbanos são mais quentes. E a inversão térmica é o período em que o ar fica estagnado sobre um local. Gente, olha só, esse ar ele fica parado. Por quê? Por conta da poluição. Então, a inversão térmica é esse período em que esse ar fica estagnado e não há formação de ventos nem correntes ascendentes na atmosfera, que é o ar que sobe,
certo? Correntes ascendentes é o ar que sobe. O ar frio, ele tende a subir porque ele é mais pesado, então vai acontecer, por conta da pressão atmosférica, vai acontecer do ar, de haver, vamos dizer assim, que a formação do vento, aí o ar fica circulando, mas por conta dessa inversão térmica, que já é ocasionada pelos problemas ambientais, o ar frio, ele fica retido. Então, no livro de vocês, na página 36, tem um exemplo, inversão térmica. Nós temos o fluxo normal, que é quando o ar quente ele sobe, certo? E aí o ar frio, ele vai circulando. Já quando existe a inversão térmica, a gente vai perceber que não circula, ele fica retido, ele chega em um determinado local e para, não vai. Olha só, o ar quente, ele é mais leve, então deveria acontecer essa mudança, vamos dizer assim, que uma dinâmica entre o ar quente e o ar frio. Quando ocorre inversão térmica, verifica-se o inverso. O ar mais quente, ele permanece acima do ar mais frio, impedindo o ar mais frio de subir. Então, vamos ver aqui a imagem. Nós temos uma pressão atmosférica, eu sei que o esquema está um pouquinho ruim para ser analisado, mas dá para a gente ver. A primeira imagem mostra o que deveria ser normalmente, o ar quente subindo, as partículas de ar subindo. Já na segunda imagem, a gente vê que acontece o oposto, o ar frio ele fica preso, certo? O ar quente impede o ar frio de descer por conta da pressão atmosférica, fazendo justamente essa inversão térmica, certo? Olha só, o ar preso. E o que é que isso ocasiona? Vamos voltar aqui. Vai ocasionar problemas de saúde nas pessoas. Então, a população está sujeita a sofrer com bronquite, com agravamento de doenças cardíacas, irritação nos olhos, tontura, náuseas, dores de cabeça. Isso aí, pessoal, é por conta dessa inversão térmica, tá bem? Então, são problemas que, infelizmente, as pessoas que vivem em cidades grandes, nos grandes centros industriais, grandes centros urbanos, sofrem. E a gente vê no livro de vocês, na página 37, nós temos aí 2 parágrafos. No último deles diz: a inversão térmica costuma ocorrer muito no sul do país e em São Paulo, principalmente no inverno. Ela pode durar vários dias e decorre geralmente do encontro de uma frente fria com uma quente, que ficam imóveis, em equilíbrio momentâneo. Olha só, então por um momento elas param, e aí é o momento dessa inversão. Elas param, não há dinâmica entre elas. E aí isso vai ocasionar problemas de saúde. Certo, turma? Então, por hoje é só, pessoal. Vocês vão responder a atividade da página 47, tá bem? Então, até amanhã na nossa próxima aula.